Opa, chegou. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti nessa noite. Estamos aqui juntos nessa comunhão, com tanta alegria, contando com a Tua presença, assim como o Senhor prometeu, onde tiverem 2 ou 3, o Senhor estaria no meio de nós. Ó Senhor Jesus, realmente o Senhor está entre nós. Obrigado, Senhor, mas ainda precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, da revelação da Tua palavra. Por isso fala conosco nessa noite. Senhor, fala no nosso interior, limpa nossos corações, tira todo o entulho, limpa nossos poços, Senhor, limpa tudo, Senhor, para que possamos receber a Tua água viva. Senhor Jesus, contamos contigo, Senhor, em Teu nome, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu sei que vocês estão muito alegres. Eu também estou muito alegre nessa noite. Depois de tantos anos, poder voltar a Teresina, não é? Louvado seja o Senhor. E ter comunhão com os irmãos. E essa felicidade ainda de encontrar irmãos de São Luís. Tanto tempo que a gente não se encontra, os irmãos de Caxias. E de Parnaíba, né? Irmãos ali de Parnaíba, louvado seja o Senhor. A Jaira é de Bacabal, né, Jaira? Amém. Muito bom. Maravilha. E os de Teresina, né, que estão nos hospedando. Nós estamos muito alegres com tudo isso, com tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. O Senhor está fazendo grandes coisas, né? É o Espírito Santo que está fazendo, né, tudo isso que está acontecendo em nosso meio, essa volta ao desfrute, a volta a ter reuniões vivas, reuniões cheias de Espírito, com tanta liberdade, né? Louvado seja o Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero começar aqui uma série de mensagens que eu vou falar. É um encargo que o Senhor tem me dado. Nesse momento, nós precisamos de reconstrução, certo? Nesse momento, nós precisamos reconstruir algo que foi danificado. E para isso, nós vamos estudar o livro de Neemias. Vamos dar uma passada em cima do livro de Neemias. Esse livro ele se divide em 2 partes. De 1 a 7 é a reconstrução dos muros de Jerusalém. E de 8 a 13 é a reconstituição da nação. Não só os muros foram derribados, não só o reino de Deus foi sucumbido e tomado por outro governo, como também a própria nação, aqueles que ficaram ali no cativeiro, eles mudaram a sua constituição através de relacionamentos com pessoas estranhas ao povo de Deus que habitavam ali ao redor de Jerusalém. Então depois nós vamos ver isso em detalhes, mas panoramicamente é isso aí. Nós precisamos reconstruir os muros e nós precisamos reconstituir a nação. Amém? Essa é a nossa grande necessidade hoje. Amém? Então, antes de entrar no capítulo 1 de Neemias, nós precisamos entender o contexto desse livro, né? Neemias, ele é alguém que levou e que foi do Império Medo-Persa naquela época, voltou para Jerusalém para reconstruir os muros. Antes dele, já tinha voltado Zorobabel com uma turma e Esdras com outra turma. Aí já tem uma coisa interessante. Zorobabel era da linhagem real, Esdras era da linhagem sacerdotal e Neemias era do povão. É maravilhoso isso aí? Então Deus está chamando a linhagem real. No Novo Testamento nós fomos juntados todos como reis e como sacerdotes, né? Nós que éramos povão, agora também podemos estar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? Esse é um primeiro ponto importante. Mas por que eles foram para o cativeiro?
Então esse livro vai retratar uma volta, e alguns já tinham voltado com Zorobabel e com Esdras, e já tinham reconstruído o templo. Mas os muros estavam derribados, então o templo estava vulnerável às investidas dos inimigos. E eles tinham inimigos ali por perto, tá certo? Ao redor de Jerusalém havia inimigos, e um pouco mais distante eles tinham moabitas, eles tinham os amonitas, mas um pouco do outro lado do Rio Jordão, e eram também inimigos, né? E não basta apenas reconstruir o templo. Tem que haver um governo. Os muros de Jerusalém implica a delimitação do domínio da casa de Deus. Então essa é a figura que tem que ficar bem clara, tá? O templo em Jerusalém é a morada de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, irmãos, ele tinha um plano. Era tirar do Egito e direto para aquele lugar para começar tudo de novo ali. Mas eles foram incrédulos e viveram 40 anos no deserto. Então o velho homem teve que morrer e uma nova geração é que pode entrar na boa terra, que tipifica Cristo, e nessa boa terra eles produzirem algo para eles e também para Deus. Para Deus seria o quê? Um lugar de habitação. Então está muito claro lá em Deuteronômio: vocês não vão me adorar em qualquer lugar, vocês vão ter um lugar para adorar. E esse lugar depois, com a vinda de Davi e com as lutas de Davi, ele tomou da mão dos jebuseus a fortaleza de Sião, que era em Jerusalém, e ali Davi estabeleceu o quê? O reino, tá certo? Estabeleceu o reino. Então Deus agora tem um governo nessa terra. Então Deus precisava da casa dele para morar com o povo. Isso foi ilustrado no deserto com o tabernáculo. Era Deus sempre quis morar com o seu povo. E quando eles entrassem na boa terra, esse lugar era Jerusalém, com o templo, mas precisava dos muros para proteger do inimigo. Então esse limite dos muros tipifica o governo de Deus. Então Deus precisa de sacerdócio e Deus precisa de realeza. Quando o Senhor foi os tirar do Egito, ficou bem claro em Êxodo 19, eu farei de vocês um reino de sacerdotes. Amém? Então essas coisas todas, esses elementos, a gente precisa estar bem claro para a gente entender o que é a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros de Jerusalém. É que Deus quer morar com o homem, mas essa morada de Deus com o homem inclui, para a defesa da casa de Deus, um governo, tá? Mas esse governo não é humano, esse governo é divino. Amém? Então isso tem que ficar bem claro. E uma das coisas que Deus alertou a eles era o seguinte: quando vocês chegarem lá, cuidado com os ídolos. Isso está em Levítico 26:1, que diz assim: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu não admito imitação, eu não admito concorrência. Parece que Deus é egoísta, mas isso, irmãos, é uma salvação para nós. Deus é Deus. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com toda a capacidade, inclusive de direcionar a sua vida para onde Ele quiser. Mas aqui Deus está dizendo: a única maneira de você se dar bem nessa terra é você me adorar. Amém? A única maneira de vocês viverem felizes nessa terra amaldiçoada, que era antes lá, por causa do pecado, é simplesmente vocês me terem como o único Senhor. Como o Senhor. Por isso que na Bíblia é muito forte essa questão do combate à idolatria. Tá certo?
E qual foi então a causa da ida para a Babilônia? Nós vamos falar aqui da reconstrução, que foi a volta da Babilônia 70 anos depois. Mas por que eles foram para a Babilônia? Duas razões por que eles foram para a Babilônia. Primeiro, abandonaram Deus e foram atrás de outros ídolos. A situação era tão feia, em Oséias 4,17 diz assim, Efraim aqui tipifica o povo de Deus, nesse contexto aqui de Oséias. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Meus irmãos, isso é uma séria advertência. Deus aguentou anos e séculos até com esse povo indo e voltando. Indo e voltando. Adorava um ídolo, depois se arrependia, entrava um rei, derribava todos os altares, fazia tudo bem. Josias, Ezequiel, daqui a pouco se levantava outro rei e levantava ídolos. Até Salomão, o segundo da linhagem de Davi, falou com Deus, Deus falou com ele. No final ele adorou a Astarote, se eu não me engano, né? Quer dizer, o filho de Davi, Salomão, que inclusive tem livros escritos na Bíblia, ele terminou a vida dele adorando ídolos. Mas Deus foi aguentando. E Deus foi aguentando. Tinha mais reis ruins do que bons. Os bons traziam o povo para adorar a Deus. Os ruins tiravam o povo da adoração a Deus. E Deus foi aguentando, foi aguentando, foi aguentando. Aqui ele está dizendo, é deixá-lo. Essa foi uma das razões. Deus queria ser adorado, vou repetir, mas o povo sempre foi atrás de ídolos. Então, em outras palavras, Deus fez o seguinte, vocês não querem mesmo se emendar? Vocês não querem mesmo se arrepender? Eu estou cansado de vocês, eu vou deixar vocês. E esse deixar, sabe foi o quê? Levou eles exatamente para o lugar onde surgiu toda a idolatria na terra, que foi a terra da Babilônia. Vocês querem ídolos? Vão lá na fonte. Vocês querem mesmo isso? Não querem a mim? Eu vou dar um jeito em vocês, vou mandar vocês para a Babilônia. Você está entendendo, meu irmão, que na hora que você insiste em idolatrar alguma coisa na sua vida, pode ser mulher, filho, profissão, seja lá o que for, obra espiritual, serviço na casa de Deus, se você coloca isso no lugar de Deus, isso é idolatria. Alguma liderança que você coloca no lugar de Deus, isso é idolatria. E Deus vai aguentando, e Deus vai aguentando, e Deus vai aguentando. Tem uma hora, meus irmãos, que Deus fala, tá bom, é deixá-los. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nós saímos de uma situação dessa, nós não queremos deixar o Senhor. Quem quiser que fique nessa situação de ir para a Babilônia, nós queremos o Senhor, amém? Eu creio que todos nós temos passado por dificuldades, por problemas nesses últimos tempos, mas Deus está restaurando o nosso desfrute, voltando para Jerusalém. Amém? Amém? Quem quiser adorar ídolo, continue adorando. Continue adorando. No final, Deus vai botar você, sabe aonde? Lá na Babilônia. Você quer ídolo? Fique na Babilônia, que é a terra dos ídolos. É a sede dos ídolos. É a fonte dos ídolos. Vá para a Babilônia. Fique lá. Fazer o quê, né? Louvado seja o Senhor que nós estamos aqui. Amém. Você não agradece a Deus nessa noite? Voltar para o lugar do governo de Deus. Voltar para o lugar que adora a Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto, a primeira causa do cativeiro da Babilônia. A segunda causa
Está registrado em 2 Reis, capítulo 20. Eu vou contar a história para vocês, vou ler só alguns versículos. Aliás, vamos ler, capítulo 20, de 12 a 19. 2 Reis é a história do rei Ezequias. 2 Reis 20, versículos 12 a 19. Vou ler para vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui logo. Capítulo 20, 2 Reis, versículo... O que é que eu falei aqui? 12 a 19. Olha só, alguns mensageiros da Babilônia foram visitar o rei Ezequias, porque o rei Ezequias tinha adoecido. Lembra daquela doença mortal? Foi curado e Deus deu mais 15 anos para ele. Ele se animou tanto que recebeu os mensageiros da Babilônia. Logo de onde? Da Babilônia. E aqui esse texto vai dizer o seguinte: nesse tempo, Merodach Baladã, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá? Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Artimanha do rei da Babilônia. Ele não estava nem um pouco preocupado com a saúde de Ezequias, ele queria ver os tesouros do reino de Ezequias. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Isaías aqui era o profeta, um dos profetas na época. Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que é em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, desde Davi até Ezequias, tudo que foi ajuntado, inclusive o reino de Salomão, que enriqueceu a nação, tudo mais, tudo que vocês ajuntaram até hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, seus filhos serão estéreis. Isso, no contexto do Velho Testamento, é a pior coisa que podia acontecer para um homem, principalmente para um rei. Os filhos serem eunucos, serem estéreis, tá certo? E nunca mais gerar descendência. Esse foi o castigo, a disciplina de Deus nessa questão do Ezequias, tá? Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Boa? Que líder é esse? Que liderança é essa? Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Um líder egoísta. Um líder que só pensa em si. Um líder que não pensa nos seus filhos. Um líder que não pensa em tudo que os seus pais produziram. Vocês estão entendendo? Nós temos uma herança, irmão, de 2000 anos de história da igreja. Nós não podemos jogar essa herança fora. Não existe 19 séculos de degradação sem nada acontecer. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Nós temos uma herança de 19 séculos de servos de Deus que pagaram com a sua própria vida para nós estarmos hoje aqui. Leia a história da igreja. Vocês precisam ler a história da igreja.
Eu sempre tenho lido e de vez em quando choro. Se você ler o que aconteceu com os albigenses no sul da França, com os valdenses, vocês vão chorar. Fizeram coisas que não é nem fácil falar aqui o que eles fizeram. Leiam nos livros que vocês vão ver. Irmãos, isso é o tesouro acumulado de séculos, de homens que viveram diante de Deus, mesmo sem sair dos sistemas, mesmo, alguns nem saíram do catolicismo, outros saíram, viveram escondidos nas cavernas, viveram escondidos atrás dos Alpes suíços, dos Alpes franceses, escondidos de Roma, para conservar a palavra de Deus, essa palavra chegar na mão dos reformadores, e os reformadores liberarem a palavra de Deus para todo mundo, e hoje está em nossas mãos. Nós precisamos ver isso, irmãos. Mas Ezequias não considerou isso. Os tesouros dos seus pais, não considerou isso. Tudo bem, o importante é que esse castigo aqui de Babilônia não vai ser comigo. Eu, por mim, estou tranquilo. Quem quiser aí, que se arrebente aí, não estou nem aí. Qualquer semelhança com a situação atual é mera coincidência, tá certo? Mas é uma lição para nós. Nós não podemos cair nos mesmos erros. Idolatria e uma liderança egoísta, egocêntrica. Nós não podemos cair mais nesse mesmo erro. Nós não podemos colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, não podemos aceitar lideranças egoístas, egocêntricas e controladoras. Amém? Amém. Por que eu estou falando essas palavras, irmãos? Porque nós precisamos reconstruir os nossos muros. Os muros foram derribados. Jerusalém foi queimada, os muros foram derribados. Agora Deus vai fazer um processo de restauração. E nesse processo de reconstrução, nós precisamos ver os exemplos de Esdras, os exemplos de Neemias. Esses livros são muito importantes para vocês lerem nesse momento. Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, tá certo? Que são chamados livros da restauração. Ageu e Zacarias foram profetas enviados no meio da restauração do templo. Quando eles pararam de construir o templo, naquela primeira turma que voltou com a segunda turma, foram cuidar das suas casas, foram cuidar dos seus negócios, foram cuidar dos seus interesses. Deus levanta Ageu e Zacarias e fala: vocês estão apainelando as casas de vocês e a minha casa aí permanece em ruínas. Então nós precisamos ler Ageu e Zacarias. E o livro de Neemias é a última fase dessa restauração. O templo agora já está pronto, as pessoas já estão, os sacerdotes já estão lá servindo, já voltaram, apenas uma minoria voltou da Babilônia. Havia naquela época cerca de 2 milhões de pessoas judias na Babilônia e apenas 50 mil voltaram para restaurar a morada de Deus e o reino de Deus. Meus queridos irmãos, não se sintam pequenos, não se sintam mínimos. Deus só precisa de 50 mil no meio de 2 milhões. Não estou aqui querendo me orgulhar, nem querer ser nada nesse negócio, tá certo? Nesse novo começo. Nenhum de nós precisamos aprender a não cair novamente na situação de Babilônia. Está claro isso aí, irmãos, esse contexto? Então Deus levanta Neemias agora, uma pessoa que não era importante, não era da linhagem real, não era da linhagem sacerdotal, era um copeiro do rei. Tudo bem, ele era bem posicionado, afinal de contas, trabalhar no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, nem como copeiro é alguma coisa, tá certo? Um dia desse eu ouvi uma
uma reportagem sobre uma brasileira que trabalhava lá, ou trabalhou no Palácio de Buckingham, né? Lá na Inglaterra. Aquilo, para aquela pessoa, é uma glória, é uma história, é um currículo. Assim era o Neemias, era o copeiro do rei, tá certo? E Deus agora chama essa pessoa que não tem nenhuma linhagem para terminar a conclusão da obra, reconstruir os muros da cidade e reconstruir os muros da cidade e reconstituir a natureza da nação. Porque a nação foi misturada com outras coisas, com outras culturas, com outros idiomas. No final do livro você vê, uns falavam asdodita, outros falavam hebraico, e um não entendia o outro, e era aquela mistura de idiomas, por uma série de anos convivendo com coisas estranhas, com pessoas estranhas. Então nós precisamos dessa reconstituição. Tem algumas coisas, irmão, do nosso passado que nós precisamos corrigir. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas eu vou dar só uma. Quando eu entrei na vida da igreja em 1981, há mais de 40 anos atrás, primeiras mensagens que eu ouvi foi sobre a restauração dos muros de Jerusalém. Não sei se a Jussara lembra, aquelas primeiras reuniões que nós fomos ali em João Pessoa, estava estudando exatamente Neemias. E falaram para nós que esses muros eram o muro da localidade. E isso é uma coisa que nós precisamos corrigir, tá certo? Nós não somos a única igreja nessa cidade. Nós não somos a igreja nessa cidade. Nós somos parte da igreja da cidade onde a gente está. Não sei se vocês entenderam. A igreja em Teresina, ela é composta diante de Deus por todos os cristãos que moram em Teresina. De uma certa forma, os muros são os muros da cidade. Mas não é só esse grupo aqui. Isso foi ensinado para nós no passado e é uma coisa que nós precisamos corrigir. Nós precisamos entender que a igreja em Teresina são todos os cristãos que moram nessa cidade. Amém? Que a nossa unidade é uma unidade espiritual, não é unidade em cima de práticas, em cima de lideranças, tá certo? Em cima até de doutrinas bíblicas. Nós precisamos aprender a acolher a todos os irmãos, desde os mais fundamentalistas, aqueles paradão, que não dá nem amém na oração, o culto é paradão, até os pentecostais que pulam demais. São muito animados. Falam línguas estranhas. E aí? Nós temos que acolher a todos. Todos são da igreja em Teresina. Amém? Vocês estão entendendo que a gente precisa corrigir alguma coisa da nossa Constituição? Isso é só um detalhe, tá certo? Só um detalhe, tá bom? Se alguns colocam outros nomes, isso é coisa exterior, irmãos. Isso é coisa de aparência. Para Deus, Ele só está vendo uma igreja nessa cidade. E você não pode dizer que é a sua. E querer ser alguma coisa. De uma certa forma, isso é idolatria a uma doutrina, chamada doutrina do localismo, tá? Quero aproveitar essa mensagem, porque nessas mensagens que nós vamos liberar, nós vamos falar alguns detalhes do que a gente precisa para reconstruir os muros e para a gente reconstituir a nação. E eu creio que Deus vai nos abençoar grandemente. Vocês creem nisso ou não? Louvado seja o Senhor. Vamos voltar à palavra de Deus, irmãos. Vamos voltar à palavra de Deus. Mas não esqueçam isso, que a causa do cativeiro foram duas. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus, isso chama-se idolatria, seja seu filho, sua mãe, seu pai,
Essa semana nós vimos um versículo, né? Se alguém ama a seu pai, sua mãe, sua sogra, sua mulher, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você coloca essas coisas, você criou um ídolo para você. A sua mãe, o seu pai, se eles não estão querendo seguir a linha da vida, o que nós podemos fazer? Orar por eles. Mas ele não pode ser o meu ídolo que eu não possa desfrutar junto com os irmãos, porque meu pai, porque eu tenho uma intimidade com certo irmão, então eu não abandono esse lugar, porque eu gosto dos irmãos. Não tem nada a ver. Nós devemos adorar a Deus. E se a gente colocar qualquer coisa no lugar do Senhor Jesus, nós estamos praticando idolatria. Idolatria não é só o que a Igreja Católica pratica, com ídolos de gesso, de madeira. Hoje, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. A internet pode ser o seu ídolo. O Instagram pode ser o seu ídolo. Porque você pode estar gastando mais tempo com isso do que com Deus. Qualquer coisa que você dá mais importância do que Deus e a sua palavra, isso é um ídolo. Vocês estão entendendo que nós precisamos de uma reconstituição da nação? Amém? Muito bem, Deus os levou para a terra dos ídolos. E eu queria ler com vocês um versículo do Novo Testamento, que é a lamentação de Jesus sobre Jerusalém. Mateus 23, acho que é 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, qual foi a declaração para Jerusalém? Você mata os profetas. Vocês estão entendendo? Jerusalém, você mata os profetas. Na igreja, irmão, nós precisamos de profetas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Tudo isso está no plural. Mas Jerusalém, do tempo dos ídolos, matava os profetas. E Jesus, que era Deus, e esse é um versículo muito forte, porque no Velho Testamento foi Deus que diz, vocês não querem não, eu vou deixar vocês. Vou abandonar vocês, já que vocês não me querem, eu vou abandonar vocês. Aqui Jesus está dizendo que era Ele. Quantas vezes eu quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E eu tive que empurrar vocês para a Babilônia. Declaro-vos, pois que da agora em diante não me vereis mais, até que venha a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. E essa profecia do Senhor não se cumpriu ainda, porque isso vai se cumprir quando ele voltar a segunda vez, que os judeus vão olhar para ele, ali no Monte das Oliveiras, e dizer, está aí o Messias. O Messias era ele. Aí eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, até lá, os judeus estão nessa situação de cativeiro. E o que é que eles fizeram? O que é que Jerusalém fez? Matou os profetas. Qualquer lugar hoje que você for que mata os profetas, isso é uma Jerusalém idólatra. Isso é idolatria, tá certo? Isso é matar aqueles que têm a palavra de Deus. E não é só um profeta. Aqui fala, você matas os profetas. E no Velho Testamento, não vá nessa onda de achar que no Velho Testamento tinha a era do profeta, a era do outro profeta, a era do outro. Não existe isso. Ageu e Zacarias eram dois profetas falando ao mesmo tempo para Jerusalém.
Tá certo? No tempo de Isaías tinha outros profetas no tempo de Isaías. Então, essa história de que Deus tem um ministro para cada era, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Por isso, vamos voltar à Bíblia, irmãos. A nossa maior necessidade hoje é você estudar a Bíblia. Faça como os bereanos. Vão conferir com as escrituras se as coisas são realmente assim. Não escute qualquer coisa e obedeça de qualquer maneira e seja simples de qualquer maneira. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. O que está aqui, nós devemos ser obedientes e nós devemos ser simples. Não a palavra de uma pessoa, não a palavra de um profeta. Jerusalém mata os profetas. Graças a Deus que nós saímos dessa Jerusalém que mata os profetas. Você não está feliz, não? Aqui agora a gente tem o profeta Marcos, o profeta Luiz Carlos, o profeta Gleito, o profeta Cássio, Cláudio, e por aí vai. Tantos profetas. Amém? Não vamos cair mais nessa, irmãos, de idolatrar uma pessoa, de seguir apenas uma pessoa, um ensinamento. Isso é uma coisa que nós precisamos reconstituir na nossa nação. Tá certo? É ouvir os profetas. Cada lugar, cada cidade, Deus precisa levantar profetas. Logo no início, quando a gente abandonou, todo esse sistema, eu recebi muitas ligações e até muitas pressões. E agora? O que vai ser de nós? E agora? Nós vamos seguir o quê? Qual é o alimento diário que vai sair agora? Eu falei, nenhum. E agora? Te vira. Você não é presbítero da sua igreja? Vocês não são presbíteros da igreja? De acordo com a Bíblia, os presbíteros são os responsáveis por cuidar do rebanho de Deus. Isso está lá em Atos 20 e 1 Pedro 5. Quem vai prestar conta pelo rebanho local são os presbíteros. Então, vocês têm que ir atrás da Bíblia, vocês têm que estudar a Bíblia, vocês têm que se alimentar como Timóteo, Alimentado, como é que fala? Pela palavra, serás bom ministro de Cristo Jesus. Com as sãs palavras, palavras saudáveis que são as palavras da Bíblia. Então, irmãos, isso exige responsabilidade. Isso é uma palavra para os presbíteros, irmãos responsáveis, que estão cuidando das igrejas. Vocês precisam ser mais sérios diante de Deus. Número 1, na sua relação pessoal com Deus, de oração. Eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas o primeiro capítulo de Neemias é a oração. Na reconstrução dos muros, tudo começa com oração. Neemias era um homem de oração. Depois eu vou dar para vocês os versículos aqui, tá certo? Então você que é líder na igreja, você que tem encargo pela palavra, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é orar mais. Orar mais. Até jejuar. Neemias jejuou, tá certo? Até jejuar. Buscar mais a Deus. Estudar a Bíblia. Por exemplo, você já sabia de todo esse contexto que eu estou falando hoje do cativeiro? Esses 2 itens da causa do cativeiro? Por que é que eu estou falando para vocês? Primeiro, porque eu estudei, eu ouvi outros profetas, eu li outros livros e ganhei revelação do Senhor. E agora eu estou abrindo minha boca e falando por mim. Falando o que eu vi. Alguém me ajudou, tudo bem. Um livro me ajudou, ajudou. Agora eu tenho que me levantar pelo Espírito Santo e falar a minha mensagem. Isso é o que cada presbítero deve fazer na sua igreja. Você tem que orar mais, se desesperar diante de Deus e ler a Bíblia mais e estudar a Bíblia para você ser um bom ministro, alimentado com as sãs palavras da Bíblia. Amém? Louvado seja o Senhor.
Ainda nessa introdução, tudo que eu estou falando aqui ainda é introdução, porque hoje provavelmente não vai dar para a gente entrar no capítulo 1, graças a Deus. Eu pensei que o meu esboço aqui só ia dar para falar 30 minutos. Eu já falei 40 e não vai dar para falar tudo. Mas tem amanhã, né? E depois vai ter outras reuniões e a gente vai falando, tá certo? Então, hoje, na verdade, vamos ficar com essa introdução que diz o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 7, como eu já falei, tem os versículos que falam da reconstrução dos muros. E do capítulo 8 ao capítulo 13, a reconstituição da nação. Isso tem que ficar bem claro para nós, essas duas partes de Neemias, tá certo? Com respeito a essa primeira parte, há uma coisa muito interessante, que é o capítulo 1, 2 e 3, que nós podemos resumir em 3 palavras-chave. O capítulo 1 fala de oração, e oração é o primeiro e último recurso. Tem até um livro sobre isso aí, não é? Primeiro e último recurso é oração. O capítulo 2, irmãos, é interessante. Neemias pede ao rei auxílio. E o rei manda uma carta, autoriza tirar madeira das matas do rei e autoriza reconstruir o muro. O rei não era do povo de Deus, o rei não era judeu, claro, era o rei da Babilônia, mas ajudou na reconstrução dos muros. Nós dizemos que o capítulo 2 é o capítulo dos apoiadores. Então amanhã, se der tempo, a gente entra nesse detalhe dos apoiadores da reconstrução dos muros. Tá certo? E o capítulo 3 fala dos colaboradores, que aí já é o povo de Deus que veio, e cada um reconstruindo o muro com as suas famílias. Coisa muito importante aí. Tá certo? Então capítulo 1 é oração, capítulo 2 é apoiadores, capítulo 3 são os colaboradores. Amém? Amém? Meus amados, para eu não entrar logo aqui no capítulo 1, eu vou ficar por aqui hoje, tá certo? Eu acho que eu já falei bastante coisas, já dá para a gente continuar falando. Eu gostaria de ouvir o compartilhar de vocês. Só reprisando, Neemias está no contexto do cativeiro da Babilônia. Neemias é o último que sai da Babilônia com um grupo de pessoas para continuar na restauração da cidade e do culto, né? Do serviço ao Deus ali no templo, tá certo? E a causa da ida para a Babilônia foram duas: idolatria, deixar Deus por qualquer coisa, e a segunda causa, liderança egocêntrica. No caso de Ezequias. Tudo isso pode levar você de volta para Babilônia. Ok? E o último ponto é que Babilônia mata os profetas. Ou melhor, Jerusalém, que abandonou Deus, que deixou de adorar a Deus, adorar ídolo, no final das contas, vai matar os profetas. Tá certo? E isso é a lição que nós temos que aprender. Nós precisamos levantar muitos profetas na casa de Deus. E principalmente os líderes, os irmãos responsáveis, precisam buscar a Deus mais seriamente, buscar oração e buscar a palavra de Deus. Amém? Aí nós teremos a reconstrução dos muros de Jerusalém e nós teremos de novo o reino de Deus sendo exercido na igreja pelo Espírito Santo, não por qualquer controle humano. Nós temos que ter igrejas governadas pelo Espírito Santo. A igreja em Antioquia é um exemplo disso. Você tinha lá Saulo, Barnabé, Saulo e outros lá, que servindo ao Senhor e jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, quem tem que dizer alguma coisa na igreja é o Espírito Santo, através de mim, através de você. Amém. Nós precisamos levantar os profetas de volta. Amém.
Tá claro isso aí? Eu vou terminar por aqui. Eu gostaria que vocês compartilhassem. Amém? Louvado seja o Senhor.